Não sou muito fã de jogos de mundo aberto, tanto é que eu prefiro os mais lineares. Só que o Ghost of Yotei, ele foi uma grata surpresa para mim. Guardado as devidas proporções, ele está mais pro lado do Zelda Breath of the Wild do que o Ghost of Tsushima, pelo menos em sua exploração, né? Que por sinal é o ponto mais forte do jogo, na minha opinião. É uma exploração mais natural, sem aquele monte de pontos no mapa, igual outros jogos do gênero, e conforme você explora, sempre tem alguma recompensa. Nós podemos encontrar personagens com quem podemos conversar e iniciar uma quest, né? Conseguir informações sobre os vilões do jogo ou até mesmo conseguir outras armas para ajudar a nossa jornada. Podemos encontrar santuários que sempre terão recompensas no final e até mesmo aqueles acampamentos de inimigos, sabe, que nós enfrentamos. O combate é outro destaque do jogo, né? Eles mantiveram o sistema de postura do jogo anterior, só que dessa vez a gente tem várias armas ao invés de uma, sendo elas a katana dupla, a yari, que é a lança, a kusarigama e a odaite, que é a espada grande. E cada uma dessas armas, elas ganham vantagem em certos tipos de inimigos, como a katana dupla contra inimigos de lança, kusarigama contra inimigos de escudo, odaite contra inimigos grandes, yari contra inimigos com duas armas curtas, uma em cada mão, etc. Nós podemos escolher a ordem dos chefes que queremos matar, com exceção do primeiro e do último, que sempre serão os mesmos. Acho que ficaria melhor se tivéssemos ainda mais liberdade ao escolher. Por exemplo, a gente poderia inverter a ordem do primeiro e do último chefe do jogo, que mudaria a história e os diálogos do game, só que eu entendo que ficaria muito complexo para um estúdio que não é tão grande assim. A base da gameplay ela se manteve do jogo anterior, só que dessa vez com melhorias, né? Tanto é que o combate está bem melhor. As secundárias estão boas e tem ligação com a trama principal. Minha única reclamação são os personagens secundários que têm certa importância dentro do jogo, como é o caso do ferreiro e do garoto que rouba os mortos. São personagens legais, só que eles não têm a mesma profundidade que a Senhora Masako e outros personagens do Ghost of Tsushima. Né? Como no primeiro jogo era poucos personagens, deu tempo para desenvolver cada um deles de maneira mais aprofundada, enquanto o Yotei não teve isso, já que é um jogo com muito mais personagens. Então, mesmo com os personagens sendo carismáticos, faltou algo a mais neles. Não esperem grandes coisas dos gráficos, dessa geração em diante não teremos mais evoluções muito grandes nessa parte, vão ser poucos estúdios que vão conseguir se aproveitar do poder do console, como é o caso da Rockstar. Lógico que o Yotei ele é mais bonito que o Tsushima, só que a diferença não é tão grande assim. Melhorar as expressões faciais dos personagens importantes, algo que reclamaram muito no primeiro jogo, só que não melhoraram a dos outros personagens do game. Né? O efeito da água também continua feio, algo que era muito criticado em seu antecessor. A direção de arte ainda é melhor que o Tsushima, capricharam muito nessa parte. E, em minha opinião, está na hora deles pensarem em trocar o motor gráfico, pois eles usam o mesmo motor gráfico desde o primeiro Sly Cooper lá do PS2. Né? Lógico que eles fizeram melhorias, mas não sei se vale a pena investir ainda mais em melhorias para ele. A história não é grande coisa, não é ruim, mas eu coloco no mesmo nível do primeiro, duas histórias nota 7. Faltou mais profundidade ali no Lord Saito, poderia ter flashbacks dele com os pais da Atsu, e até mesmo mais pergaminhos que encontramos durante o jogo, para podermos saber mais sobre ele e até mesmo seus filhos, o dragão e o aranha. O final do jogo ele é previsível, né? Logo nas primeiras horas de gameplay eu já adivinhei qual seria o final, e uma coisa que me incomodou foi o fato da Atsu ter perdoado um certo personagem, não vou dar spoilers, rápido demais. Eu acho que ficou bem apressado isso, assim como o seu final, que por coincidência é tão apressado quanto o final de Ghost of Tsushima. A Atsu tem um pouco mais de carisma que o Jin Sakai, mas não tem tanto desenvolvimento assim, enquanto o Jin ele só foi ter um desenvolvimento melhor ali na DLC da Ilha Ikki. Eu acho que a Sucker Punch ela evoluiu muito como estúdio ao longo dos anos. Eles ouviram as críticas em relação aos seus jogos anteriores e eles conseguiram melhorar em quase todos os aspectos o Ghost of Yotei. E eu tenho muita curiosidade para ver quais os próximos projetos do estúdio e eu torço para que eles corrijam os pontos negativos de Yotei em seu próximo projeto, seja ele uma sequência ou uma IP nova. Eu me diverti muito nesse game e foi uma das platinas mais legais de se fazer. Agora comente aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, concordam comigo, discordam? Deixe aqui a sua opinião.
Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo.